Voltamos! Dessa vez em definitivo. Galera. Voltamos, pessoas, e nesse momento, segunda parte da aula, né? Iremos aprender alguns princípios combinatórios aí, um pouco mais sofisticados. Mas desde já quero agradecer as mensagens lindas demais que recebi aqui, dizendo que a aula realmente está muito boa. Muito obrigado, Julinha. Muito obrigado. Saiba que cada, cada, cada dia, cada aula que passa, eu me esforço mais para trazer um conteúdo aí de qualidade para vocês, né? Da melhor maneira. E essas mensagens que recebi agora só reforçam, né? Assim, pô, eu devo continuar fazendo isso, devo continuar esse trabalho lindo. E esse ano, pessoal, o online ele tem essa característica, né? E na semana passada alguém falou assim pra mim, alguém me deu um feedback dizendo assim, Elis, quase que eu tô saindo do presencial pro online, porque eu me sinto tão tão no presencial, que, que estando em casa assistindo online ou estando no presencial, então eu tô quase mudando. Eu falei, não faço não, porque é muito bom ter o contato com vocês também, né? Mas enfim, esse trabalho do online desse ano eu prometi, né, que ia ser diferente. Eu não lembro, não sei se Denis, se Dudinha lembra, né? Eu falei, o próximo ano vai ser diferente online, e esse ano tá sendo diferente pra caramba, tá? 100% de dedicação total a vocês, bem diferente, tá? Obrigado, viu, Julinha? Obrigado demais, Duda. Eu acho que a gente já pode retornar e falar um pouco agora sobre outros princípios combinatórios que, assim, vão fazer uma diferença absurda, né? O Enem cobra pra caramba, né? Então lembrem que vocês vão precisar saber não só fazer as contas que existem, né? Mas também vocês precisam saber qual é o princípio combinatório que você está usando, por que você está usando ele, tá? Então, a partir de agora, vem detalhes nessas contas que eu vou fazer. Vocês estão preparados? Vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Então, aqui temos o último probleminha. Foi um probleminha chato para resolver. Mas nada que impedisse a gente de aprender, tá certo? E a gente aprendeu o problema do arranjo com repetição, né? A gente aprendeu o princípio fundamental da contagem e a gente aprendeu o que a gente chama de arranjo com repetição. Esse arranjo com repetição, ele é um problema de contagem tão assim, tão esquecido, né? Que nem no livro que eu escrevi aí, que vocês acompanham, né? Eu coloquei, falei assim de forma muito rápida, mas não coloquei. Então, agora a gente vai para os problemas mais clássicos, né? Então, o tópico desse momento, dessa aula, tá? Seria qual? Seria as permutações. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra, tá? Então, vamos falar de permutação, tá bom? Permutação, que esse princípio combinatório aqui, esse problema aqui de contagem, ele é clássico demais, tá? Então, o que seria uma permutação, tá? Então, eu vou botar assim, ó. Suponha que você tem, eu vou botar assim, n decisões para tomar. E para, deixa eu colocar aqui, N decisões para tomar. E N decisões, N opções, na verdade, iniciais. Sabe-se que as decisões terão opções distintas. Né? E para cada decisão restante,
teremos... Teresmo não, né? E para cada decisão restante, teremos o restante das opções. Tá. Deixa eu pegar aqui. É isso mesmo. Então, o princípio que a gente chama de permutação, né? Você tem N decisões para tomar e N opções iniciais. As decisões elas vão ter opções distintas e para cada decisão restante, teremos o restante das opções, né? Ou seja, eu vou botar aqui... Vou melhorar. Sabe-se que... Vou escrever assim, ó. Sabe-se que para cada decisão as opções não podem se repetir. Pronto, agora sim. Ok, então essa é a permutação, tá? Você vai tomar várias decisões, você tem N opções iniciais, né? E para cada decisão as opções elas não podem se repetir, certo? Então nesse caso, o que é que vai acontecer? Um exemplo clássico, né? Um exemplo clássico seria o exemplo das filas, né? Então, vou colocar aqui um exemplo e vou colocar assim, ó. Queremos formar uma fila com, eu vou botar assim, com 5 pessoas, né? Então a pergunta é a seguinte: de quantos modos eu posso organizar essa fila, certo? Então são 5 pessoas e 5 lugares, né? Você tem uma fila de 5 posições, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 posições na fila e você tem 5 pessoas. Então bateu, ó, N decisões para tomar e N opções iniciais. Então você tem 5 pessoas, que são 5 opções iniciais, e você tem 5 decisões para tomar. Então N e N, tá? Bateu. Bom, para a primeira posição da fila, né, você tem 5 opções. Para a segunda posição na fila, você tem 4 opções, tá? Para a terceira você tem 3, para a quarta você tem 2, para a última só resta uma opção. Pelo princípio fundamental da contagem, isso daqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso daqui dá 120, certo? Sendo que, dependendo da fila que você vai formar, ela pode ser extremamente grande, tá? Então você pode ter uma multiplicação muito grande aqui. Então, para agrupar essa multiplicação de forma mais eficiente, para que você não precise todas as vezes calcular, a gente utiliza essa operação que vocês já conhecem, que nós chamamos de fatorial. O que é o fatorial? O fatorial nada mais é do que o produto, né? Então, escrever assim, ó, n fatorial é o produto de todos os números, incluindo n, anteriores a n. Então, n-1, n-2 e assim sucessivamente, até você chegar no 2, no 1 e assim vai. Então, isso é n fatorial, tá certo? E detalhe, é que esse n aí, né, a gente vai começar dizendo para você que ele é maior ou igual a 1, tá? Eu sei que alguns de vocês vão em algum momento me perguntar, e antes que vocês me perguntem, eu já vou responder. N é maior ou igual a 1? Sim, mas existe zero fatorial? Existe, tá? E o que me deixa mais chateado é como as pessoas explicam esse tal do zero fatorial. Esse pobre é tão mal interpretado que chega da raiva, tá? Então, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e assim sucessivamente. Uma observação que eu acho que precisa ser dita para todos vocês
é que eu sempre vou organizar de maneira conveniente ao cálculo. Professor, como assim? Vamos lá. Eu tô lá fazendo uma conta, papapá, e tenho que calcular 5 fatorial, certo? 5 fatorial. Aí isso daqui dá 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas por algum acaso eu não quero fazer o 5 fatorial todo, porque eu percebo que vai ser vantagem não fazer o 5 fatorial. Eu posso fazer, por exemplo, 5 vezes 4 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial? Sim. Porque o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então é a mesma coisa. Tá? Se eu quiser parar no 3 fatorial, eu paro no 3 fatorial. Então eu faço 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Isso vai ajudar muito quando você tiver que fazer divisões. Tá? Então, por exemplo, quero dividir 8 fatorial por 5 fatorial. Aí ficaria o quê? Ficaria 8 vezes 7 vezes 6, por exemplo, ó, vezes 5 fatorial. Aí eu paro aqui no 5 fatorial, divido por 5 fatorial, aí eu cancelo aqui, ó, 5 fatorial com 5 fatorial, fica só 8 vezes 7 vezes 6, que é um cálculo muito mais fácil de fazer. Que não convém aqui, né? Não estou querendo saber se vocês sabem calcular, mas mostrando para vocês como essa ferramenta vai ajudar você, tá certo? Porque alguns vão dizer, pô, vou ter que toda a vida fazer o cálculo. Claro que não, tá bom? E outra coisa, por favor, quando você vê videozinho de professor na internet dizendo que 0 fatorial é igual a 1, por quê? Porque quando você não tiver nenhuma opção de fazer alguma coisa, é uma opção, apesar de fazer sentido, pessoal, não é verdade. Essa não é a justificativa. E esse professor, ele tá querendo encher a tua cabeça para dizer assim, ele tá fazendo com que você seja mais burro do que ele que explicou isso daí. Putz, eu fui muito incisivo, né? Me perdoe. Mas essa é a verdade. Ele quer que você seja um leigo, ele quer que você aprenda e no macetezinho, não sei o quê. Gente, não é legal isso, principalmente para matemática. Quem é meu aluno sabe, eu sou profundo defensor de que você realmente precisa saber o porquê. Tem algumas coisas que realmente nem vale a pena. Tá? Por exemplo, quando eu estou dando aula de quadrática, eu dei aula de quadrática para vocês, eu expliquei o x do vértice, bem detalhadozinho, disse, galera, substituindo aqui, você vai ter o y do vértice, acabou. Porque senão a gente vai fazer muita conta e não vai chegar a lugar nenhum. Então, mas vocês sabem a justificativa. Agora, quando você vai pelo macete sem saber a justificativa, ferrou para você. Ferrou, tá? Então, vamos dizer o seguinte, vamos supor. Prestem atenção, tá? Vocês concordam comigo? Essa é outra observação. Certo? Então, vou colocar aqui, observação. Tá? Observação. Vamos lá. Vocês concordam comigo que n fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 fatorial? Concordam comigo? Botem aí no chat, tá? Porque se não concordar, a gente já vai começar errado aqui. Ai. Tô respondendo aqui o pessoal que tá perguntando sobre a turma online. Diga aí, que felicidade. Que legal, boy, que legal. Tô muito feliz mesmo. Mas vamos continuar. Então, nesse caso aí, beleza, todo mundo concordou. N fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Certo. Então, nesse caso, né, se n igual a 1, temos. Então, se o n for 1, o que é que a gente vai ter? Yasmin, caramba, você nem falou hoje, hein, Yasmin? Nem falou, hein? Quer dizer, falou agora. Então, o que seria se n igual a 1? Se n igual a 1, a gente vai ter o quê? Vai ter 1 fatorial igual a 1 que multiplica 1 menos 1 fatorial. Tá? Então, 1 fatorial desse lado, 1 vezes qualquer coisa é essa própria coisa. Então, 1 fatorial é igual a 0 fatorial. E 1 fatorial, pessoal, é igual a 1. Tá? Então,
1 fatorial é igual a 0 fatorial, que é igual a 1. Então, o valor de 0 fatorial é 1. Mas não é porque quando você não tem nenhuma possibilidade, você tem uma possibilidade que é não fazer nada. Não. É porque 0 fatorial, por definição, é o mesmo que 1 fatorial, que é 1. Tá? Não tem uma justificativa plausível para isso. Nem fique tentando procurar. Não vai adiantar. Tá bom? E aí, pensando em Thalita, né, que pergunta assim, qual é o problema base que a gente tem para isso? Ou seja, qual é, me diga aí, professor, um problema base que a gente tem que estudar para resolver esse tipo de problema, né, de permutação. Pô, é porque existem vários tipos de permutação, mas existe um problema clássico, né? Um problema clássico que ele se chama o problema do encaixotamento. Certo? Vou botar aqui encaixotamento. O que é o problema do encaixotamento? O problema do encaixotamento, ele consiste em, imagina que você quer colocar, eu vou melhorar, vamos pegar um exemplo, deixa eu botar aqui no livro. Acho que pegando um exemplo do livro fica melhor. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui uma questão. Deixa eu ver. Tá aqui. Não. Eu vou... Não. Agora. Não. Peraí. Tá... Caneta, não. Tá aqui. Certo. Achei. Bom, então vamos pegar aqui essa questãozinha que está no material de vocês. Seria a questão 16. Tá na página 166. Vamos lá, ó. O problema diz o seguinte. Deseja-se fazer uma foto de 7 estudantes sentados, porém 3 deles devem estar sempre juntos na foto. O número de maneiras diferentes que eles podem sentar-se é... Então, vamos lá. São 7 estudantes, foto de 7 estudantes sentados, porém 3 deles devem estar sempre juntos na foto. Tá? Sempre juntos na foto. Tá, então, vamos lá. Se você é a pessoa que organiza a foto, você sabe que você vai tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decisões, que é quem você coloca em qual lugar. Tá bom? Quem você coloca em qual lugar. Bom, contudo, 3 amigos têm que ficar juntos, sempre juntos. Então, eu vou botar aqui, ó, amigo 1, amigo 2, amigo 3. E esses 3 amigos vão ficar sempre nessa mesma caixinha aqui, ó. Tá? Seria daqueles casos de esses 3 são um, mas também permutam entre si? Perfeito, Thalita, perfeito. Então, nesse, você conta eles como um só. E você tem que pensar como se você estivesse organizando livros. Porque quem tem livro, por exemplo, sabe que quem gosta de ler livro sabe que tem uns boxes de livro, né? Que é vendido, por exemplo, Harry Potter. Você consegue o box do Harry Potter, de Senhor dos Anéis. Aqueles que vendem em série, né? E você tem que organizar o box e fora do box também. Né? Você organiza uma prateleira e você organiza o box lá. Certo? Os livros dentro daquele box. Então, eu tenho que fazer isso separado. Tá? Então, eu tenho que pensar a parte de fora e a parte de dentro. Certo? Na parte de dentro, eles podem se organizar de 3 fatorial maneiras. Professor, por que 3 fatorial maneiras? Porque para o primeiro amigo se sentar dentro dessa caixinha, existem 3 possibilidades. O segundo, 2 possibilidades. E o terceiro, apenas uma possibilidade. Então, dentro daquela caixinha, existem 3 fatorial possibilidades deles se organizarem. Eu acho muito mais fácil. Por quê, Thalita? Porque os primeiros problemas que meu professor me mostrou de elementos juntos foi livro.
você vai juntar os livros, você vai organizar os livros, por exemplo, livros didáticos, você normalmente deixa o quê? Matemática tudo junto, química tudo junto, física tudo junto. Então, você junta os boxes, né? Mas ao mesmo tempo você organiza a prateleira completa, né? Então, dentro, que seria o box, aí tem 3 fatorial maneiras. Agora, fora, você tem aqui, ó, uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas. E eu já sei de quantos modos eu posso organizar 5 pessoas. De quantos modos eu posso formar uma fila com 5 pessoas? Seria 5 fatorial. Então, a resposta seria 5 fatorial, que é organizando fora, e dentro, ou seja, lá ele, 3 fatorial. Tá? Então perceba, eu pensando, pessoal, eu falo, ó, pô, eu tenho que organizar dentro e fora da caixa. Dentro e fora da caixa. Eu não falo dentro ou fora da caixa. Se eu falasse ou, seria uma adição. Mas eu falo dentro e fora da caixa. Então seria uma multiplicação. Outra coisa, são decisões. Como eu vou colocar fora? Logo após, como eu coloco dentro? Então, para colocar, no caso, fora, como eu organizo fora, eu teria 5 fatorial opções. E organizo dentro de 3 fatorial opções. Então, eu, organizando dentro e fora da caixa, eu teria 5 fatorial vezes 3 fatorial. Ou seja, 120 vezes 6. Que isso daqui, pessoal, dá 720. Tá? Resposta é letra D. Certo? Agora, se por algum acaso esses amigos tivessem que ficar separados, né? Vou botar aqui. E se? Eu adoro esse começo, né? E se? Eu vou colocar assim: os 3 amigos não podem ficar juntos. E se os 3 amigos não podem ficar juntos? E aí, qual é a estratégia que eu vou tomar? Né? Aí aqui, a melhor estratégia é você usar o complementar. Então aqui você vai usar o complementar. Professor, o que seria esse complementar? Vou explicar para você agora. Prestem atenção. Aqui existe um conjunto de possibilidades, certo? O conjunto de todas as possibilidades, normalmente a gente indica por essa letrinha ômega, tá? Porque a letrinha ômega na Grécia isso, Duda, isso. A letrinha ômega na Grécia, ela significava guerra, ela significava caos, ela significava desordem, tá? Então, quando a gente quer calcular todas as possibilidades de alguma coisa acontecer, a gente calcula o ômega, certo? Bom, então esse ômega, que representa desordem, representa todas as possibilidades. Então, vou colocar aqui total. Dentro dessas possibilidades, existem possibilidades nas quais os amigos estão juntos e existem possibilidades nas quais eles estão separados. Certo? Ou é um ou é outro. Não existe os dois ao mesmo tempo. Juntos e separados ao mesmo tempo. Não existe. Eu estou falando dos 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, existem possibilidades em que eles estão juntos e possibilidades que eles estão separados. E aí, a gente tem que pensar no seguinte. Poxa, eu sei como se calcula o total. Se eu tenho 7 amigos, então o total, sem restrição nenhuma, seria 7 fatorial. Tá? E como eu quero que eles estejam, separados, eu vou retirar as possibilidades na qual eles estão juntos. Então, se eu souber de quantos modos eles estão juntos, que eu acabei de calcular, né, que seria 5 fatorial vezes 3 fatorial, então, para saber de quantos modos eles estão separados,
Tá? Eu faço aqui 7 fatorial. Deixa eu fazer aqui para vocês, que 7 fatorial eu não sei decorado. 7 fatorial, que dá 5.040, menos os 720, que dá 4.320. Então, eles podem se organizar de 4.320 maneiras separados nessa foto. E é incrível como o número de possibilidades na qual as pessoas estão juntas é sempre menor do que a quantidade de possibilidades na qual as pessoas estão separadas, né? Cara, isso é muito filosofia, brother. Isso é muito filosofia. Caraca, já pararam pra pensar se você dependesse apenas do chute, só e somente do chute em uma prova como o Enem, qual é a chance de você acertar todas? Gente, de verdade, vocês não têm ideia. É mais fácil você acertar na Mega Sena, sim, acertar na Mega Sena, do que você acertar as 45 questões do Enem. Isso no chute, tá? Eu tô falando no chute. Não tô falando de vocês que vão chegar lá e fazer 45. Certo? Né? Não, eu juro, cara, eu juro. Eu tô falando isso porque eu fiz esse cálculo. Não, professor, sem condições, é verdade. Agora, repito, acertar as 45, certo? Vamos supor, por exemplo, que a gente vá, vamos pegar aí o segundo dia, 90, né, por exemplo. Vamos pegar o segundo dia, por exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, na casa de 2 elevado a 90, né, acertar as... Cara, 2 elevado a 90, eu fiz aqui na minha calculadorazinha no celular. Olha o número que deu aqui. Deu na ordem de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Deu na ordem de 10 elevado a 27. Deu na ordem de 10 elevado a 27, tá? Eu tô falando a ordem de grandeza, tá bom? Um professor meu de matemática do fundamental me disse isso, foi chocante, é verdade, pô. Então, tipo assim, tem um livro que eu li, né, que se chama E se, que é respostas científicas para perguntas absurdas. O cara consegue provar, pessoal, que é mais fácil achar o amor à primeira vista do que você pegar uma prova como o Enem e acertar todas de uma vez. Lembrando que no livro, cientificamente, o cara considera a possibilidade do seu amor já ter vivido ou ainda está para nascer. Ei, Thalita, mas esse livro não é de um professor de matemática não, viu? O escritor, ele é cartunista, sendo que faziam perguntas tão absurdas para ele que ele resolveu responder todas de uma forma muito científica. É muito legal o livro. Se isso acontece, a pessoa gastou todas as sortes da vida. Gente, que loucura. Pois é, Duda. Pois é. Enfim, vamos seguir, né? Porque é um papo tão bom falar de análise combinatória, mas é um papo tão bom que eu posso trazer aqui para vocês tantas das situações, mas tantas das situações que assim, chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Eu tava pensando aqui, né? Pô, esse problema da permutação, ele é clássico. Eu tô agora seguindo a linha de pensamento de Thalita e pensando aqui, qual é o outro problema que a gente pode trabalhar aqui que seria clássico, que vale a pena para o Enem? Eu pensando, eu falei, pô, existe o problema dos anagramas, né? O problema dos anagramas, ele é um problema clássico pra caramba, tá? Problema dos anagramas. Sendo que o problema dos anagramas, eu acho que vai tomar o resto da aula inteira de tanta coisa que tem pra gente falar de anagrama, né? Por quê? Porque se eu for botar aqui no Google, deixa eu botar aqui bem rapidinho, significado
da palavra anagrama. Eu tinha pesquisado uma vez ao pé da letra. Cadê? É porque ana significa negação em alguma língua. E grama significa palavra. Seria uma não palavra. É uma palavra fora de ordem. Uma palavra é um rearranjo. Não é o que eu achei aqui, tá? Mas eu tinha pesquisado em algum lugar que é um rearranjo de palavras, de letras, na verdade, que formam uma nova palavra. Essa nova palavra ela pode fazer sentido ou não. Então, Ana, não o seu nomezinho, tá? Anas, por favor, não fiquem tristes, tá? Mas Ana é uma negação, certo? Eu não lembro qual é a língua, mas anagrama significa uma não palavra, uma palavra que não tem significado, um rearranjo de letras que formam uma nova palavra, tá? Então, por exemplo, se eu pego a palavra fortal, né? A minha pergunta é: quantos anagramas? Quantos anagramas tem a palavra fortal? Tá? Fortal. Então, você vai só rearranjar as letras aí, tá bom? Então, o rearranjo dessas letras, ó, são 6 aqui. Eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6, né? 3 e 3, certo. Então, eu tenho quantas letras? Eu tenho 6 letras, né? Então, isso é um problema de permutação, porque eu tenho 6 letras e 6 decisões para tomar. Então, eu tenho 6 possibilidades para a primeira, 5 para a segunda, 4 para a terceira, 3, 2, 1. Eu acredito que todo mundo entende isso aqui. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que é a mesma coisa que 6 o quê? Fatorial. Tá bom? Que é a mesma coisa que 6 fatorial. Tá. E se eu perguntasse, né, a quantidade de anagramas que possui a palavra ovo. Tá? A palavra ovo. E um detalhe, eu tô fazendo agora, Rebeca, parece que eu acabei de ver a sua pergunta. Um detalhe, pessoal, é que, por exemplo, esse problema aí, Thalita, ele tem muitas variações. Aí começa com vogal, termina com vogal. Começa com vogal, termina com consoante. Então, a única coisa que a gente vai fazer seria tomar cuidado com essas restrições. Entendeu? Seria tomar cuidado com essas restrições. Então, tomando cuidado com essas restrições, dá certo. Tá? Dá certo. Bom, quando as letras se repetem, aí, Rebeca, preste atenção, tá? Eu até aconselho que vocês só escutem o que eu tenho para falar. Tá todo mundo aí, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Responde quem tá aí para mim. Eu quero ver vocês, né? É o único jeito que eu vejo vocês. É o único jeito que eu vejo vocês. Então, digam aí se vocês estão entendendo, se não estão. Dudinha, show de bola, perfeito. Rebeca, eu sei que tá aí. Thalita também, Thalita sempre muito participativa. Julinha, Clarinha, olha aí, a galera. Yasmin. Yasmin, você tá bem, minha filha. Brenda, né? Vinícius, aí. Sim. Vamos lá, é isso. Vamos lá. É marcando presença. Bom, quantidade de anagramas que possui a palavra ovo. O que é que eu aconselho? Vamos lá, não escreve, só preste atenção todos vocês. Se por algum acaso eu conseguisse distinguir uma letra O da outra, né? Então vou botar aqui, ó. Se eu por acaso conseguisse distinguir uma letra O da outra, eu vou marcar aqui de verde, tá?
Vou botar aqui, certo. Ok, ok. Essa que tá de verde seria a letra O que está se movimentando, tá? Só para vocês entenderem. Bom, chegamos. Certo. Então, o que é que acontece? Isso, Vini, isso. Vamos com calma, vamos com calma. Qualquer dia desses podia ter aula em vídeo chamado para o senhor ver a Thalita, não se esqueça, tá? Tem um aviso muito importante. Dia 12 de julho vai ter o nosso aulão. E o pessoal do online pode ir gratuitamente. É um aulão presencial, mas vocês podem ir gratuitamente, tá? Só paga quem é aluno de fora, tá certo? Mas o nosso aulão que vai revisar, no caso, não é bem um aulão, tá, pessoal? Eu vou até mudar o nome. Nossa revisão, que a gente vai fazer a revisão semestral, eu vou preparar uma listinha maravilhosa para vocês, 100% aí para vocês aproveitarem e revisar tudo. E vocês vão ter a oportunidade, eu vou poder ter a oportunidade de dar um abraço em cada um de vocês, tá? Vocês são meus convidados, certo? Então, vocês vão poder estar lá e tudo mais. Mas é isso. Tá? É isso, eu adoro acompanhar vocês nas redes sociais. Eu adoro acompanhar. Eu fico acompanhando, eu comento, né? Thalita sabe, tá? Eu já comentei o dela, já comentei o de diversas pessoas aí. Eu adoro. Não, nada disso. Vai ser presencial também, tá? Bom, então vamos continuar, né? Então a quantidade de anagramas que possui a palavra ovo. Teoricamente, né? Eu vou botar assim, passo 1. Passo 1 seria o total, certo? Então, o total seria 3 fatorial, que de fato é o que a gente tem, né? 6 anagramas diferentes, são 3 letras, 3 fatorial, 6, tá? Contudo, existe uma bronca aqui. Qual é a bronca? A letra O, para cada posição que a letra V ocupa, a letra O, ela se mexe de 2 fatorial maneiras. Vocês entendem isso? Se eu boto a letra V, por exemplo, nessa posição, aí você tem aqui uma letra O, aqui você tem outra letra O. Essas duas letras O's aqui, elas se mexem de 2 fatorial maneiras. Certo? Então, por exemplo, Thalita, vamos pegar outra palavra, tá? Eu tô tentando ver aqui uma palavra que tenha só duas letras repetidas. Pata, por exemplo. Tá? Pata, a palavra pata. Tem 2 letras repetidas aqui, né, Thalita? Então, preste atenção. Ó, eu vou botar aqui 4 posições. Aí, vou botar a letra P aqui e a letra T aqui. O que é que vai acontecer? A letra A, por exemplo, ó, elas podem estar assim, porque ela se mexeu 2 fatorial, ó. Ou ela pode estar assim. Preste atenção, tá? No que eu vou escrever, ó, pode estar assim, ó. Concorda? Elas podem estar nessa posição aqui, ó. Isso. Seria tipo os livros no box? É quase isso, sabe por quê, Thalita? Porque não necessariamente elas precisam estar juntas, né? Por exemplo, se eu boto a letra P e a letra T aqui, eu posso ter a letra A, aí aqui, ó, a letra A, ou a outra letra A, né, que seria da palavra pata, e eu posso ter também dessa disposição aqui, ó. Isso se eu conseguisse distinguir uma letra A da outra, entendeu? Lembrando, eu não distingo, mas se eu conseguisse distinguir uma letra A da outra, para cada posição que a letra P e a letra T ocupa, o A ele troca 2 vezes de lugar. Não é? Se tivesse 3 letras repetidas, aí você teria 3 vezes ela trocando de lugar. Entendeu? Que na verdade 3 não, 3 fatorial maneiras. Porque eu tô, tipo assim, eu tenho que primeiro supor que eu consigo distinguir. Ah, suponha que eu consigo distinguir. Show. Mas você não consegue. Então, como você não consegue, como é que você vai fazer? Então, é isso que eu estou ensinando para vocês, ó. Todas as vezes que eu peguei e botei a letra V
em uma nova posição, ó, vamos acompanhar a letra V, aqui a letra V está no meio, ó. Aqui a letra V está nessa posição, aqui a letra V está na última posição. Então, para cada nova posição da letra V, a letra O troca de lugar 2 vezes, 2 fatorial. Né? Então, deixa eu botar aqui, passo 2. Letra O. Então, a letra O, ela se movimenta 2 fatorial maneiras, certo? Sendo que vocês concordam comigo que você está contando 2 fatorial vezes a mais. Por quê? O V ocupa uma posição. O O troca 2 fatorial vezes de posição. Certo? Mas eu não vou contar essas vezes que ele vai trocar de posição. Eu só vou contar uma. Eu só vou contar uma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou contando a mais aqui. Então, para corrigir... Então, o passo 3 seria fazer a correção dessa contagem. E como é que eu faço essa correção dessa contagem? Seria você pegar o 3 fatorial e dividir por 2 fatorial, porque você está contando 2 fatorial vezes a mais, que são as permutações que você não conta. Então, quando você faz 3 fatorial por 2 fatorial, dá 3. Você pode ver, ó, essa você não conta, essa você não conta e essa você não conta. Tá? Então dá 3. Ou seja, prestem atenção que isso é uma dica, tá? E eu vou digitar aqui para vocês, eu acho que fica até melhor. Dica. Para tirar, eu vou melhorar. Um modo de retirar repetições ou contagens. Não, vou deixar assim mesmo. Um modo de retirar repetições em contagens é dividindo pelo fatorial da quantidade de elementos repetidos. Certo? Vou melhorar. Da quantidade de vezes que o elemento se repete. Então, vamos lá. O modo de retirar repetições em contagens é dividindo pelo fatorial da quantidade de vezes que o elemento se repete. Então, vamos pensar no seguinte. Se você tem uma palavra que seria, por exemplo, Rebeca, a palavra arara. Né? Então, quantos anagramas tem a palavra arara? Tá? Aí você faz o quê? Você faz, ó, 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Porque você tem 5 letras. Aí você tem 2 letras R's que se repete, então você tem aqui 2 fatorial. E você tem 3 fatorial, que seria as letras A's que se repetem. Tá? Então, como é que eu faria essa conta? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Aí aqui eu vou cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2, 10. Então, eu tenho 10 anagramas da palavra arara. Tá? Por exemplo, existem diversas outras palavras, tá? Matemática. Isso sem considerar o acento, né? Vou até corrigir aqui, sem considerar o acento. Quantos anagramas tem a palavra matemática? Eu tenho que ver quantas letras. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras, então é 10 fatorial. Pô, mas tem as que se repetem. Como é que eu faço? Então, ó, vejo aqui, ó. São 2 letras M's, 2 fatorial. São 1, 2, 3 letras A's, então 3 fatorial. E 2 letras T's, 2 fatorial. Então, quando você fizer essa conta, você vai ter a quantidade de anagramas da palavra matemática.
certo? Então, toda vida que tu quer corrigir uma contagem, tu faz uma divisão, tá? Então, para corrigir contagens, tirar repetições em contagens, o que é que você faz? Uma divisão. Anotaram isso? Duda mandou uma dúvida. Vamos lá. Adilson, uma dúvida. No caso, tiver duas letras iguais e uma delas for acentuada, é considerada como letra igual ou diferente? Por exemplo, matemática. Duda, depende muito do que o enunciado vai falar, certo? Porque aí o próprio enunciado, ele vai te orientar desse jeito. Entendeu? Ele vai te orientar desse jeito. Ele vai dizer, a letra A se distingue das outras. A letra A não se distingue das outras. O acento, sabe? Então, a própria palavra, ela vai... O próprio enunciado, ele vai falar isso para vocês, tá? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, que aprendemos o seguinte. Aprendemos que se você quer fazer a permutação de N elementos... Vamos lá? Permutação de N elementos... Ô, Duda, que felicidade. A outra Duda agora. Ai, ai, que bom. Nunca tinha entendido na grama antes. Que felicidade que você entendeu, tá, Dudinha? Que bom, que bom, que bom mesmo, tá? Então, vamos lá. Permutação. Se você quer a permutação de N elementos, você faz assim, ó. Permutação de N elementos nada mais é do que N fatorial, tá? Agora, quando você faz uma permutação com repetição, aí a permutação com repetição, você faz o seguinte, você faz uma permutação de N elementos, dos quais se repete alfa 1, alfa 2, e aqui eu vou botar 3 pontinhos. É bem chato a anotação, sabe, pessoal? Mas eu coloquei no livro, então vocês acompanhem pelo livro, eu acho mais sensato. Então aqui N fatorial dividido por alfa 1 fatorial, alfa 2 fatorial e assim sucessivamente, tá? Então essas são as primeiras permutações, né? Para a gente finalizar a aula de hoje, a gente precisa ver primeiro um problema clássico de permutação e um último tipo de permutação que vai ficar bem aqui, tá certo? Existe um último tipo de permutação, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Eu estou muito feliz aí, o pessoal tá se libertando. Eu vi até que me mencionaram aqui no Instagram, eu estou no ao vivo. Yasmin, querida, você é uma querida, de verdade. Você é uma querida. Agora deixa eu ver aqui se ela botou o emojizinho. Pensei que tu tinha botado o emojizinho... querida Yasmin, de pânico. Não foi de pânico não, tá? Vou responder com corações aqui, no ao vivaço. Gente, Yasmin é uma querida. Vocês já viram o canal no YouTube dela? Ela fala cada tema, de verdade, ela fala sobre cada tema tão necessário, mas tão necessário, mas tão necessário. É isso. Ai, ai, vamos lá. Tudo certo, então, tudo certo. Tem um problema. Eu vou colocar aqui. Thalita, anota esse, tá? Pelo amor de Deus, me diga que você ainda está aí. Tá? Me diga que você ainda está aí. Por quê? Porque esse problema aqui, minha querida, é um problema que o Enem já brincou com ele de diversas maneiras, certo? Nossa, professor, realmente ficou muito mais claro agora. Que bom, Clara. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu tô feliz. Eu tô aqui suando com o ventilador na minha cara, mas eu tô feliz pra caramba, tá? Vamos lá. Ó, exemplo. Vamos pensar o seguinte. Imagina que existe aqui, esse problema aqui, ele é difícil de ser identificado, certo? Mas eu acho que vocês estão mais do que prontos aqui. Nossa, ficou muito feio, mas vamos lá. Imagina que tá retinho, tá, pessoal? Como é que o cara no computador consegue fazer torto? Jesus. Tem que ser, tem que ser. Vamos, deixa eu ajeitar aqui. Tá. Eu tô ajeitando aqui, tá, pessoal? Pra ficar legalzinho.
Ctrl C, Ctrl V, ok. Certo. Imagina que eu vou fazer uma malha que não necessariamente precisa ser quadrados. Até porque a concepção de quadrado vai ser outra. Mas vamos lá. Então imagina que você tem uma malha quadriculada aqui, tá certo? E aí você tem a seguinte situação. Você tem um carinha aqui nesse ponto A, tá bom? E você tem uma pessoa aqui nesse ponto B, tá? E a pergunta ela vai ser extremamente simples, tá? A pergunta é: de quantos modos eu posso ir de A para B? Tá? Vou botar aqui maior, vou botar assim: de quantos modos saindo do ponto A podemos chegar em B seguindo a malha e sempre pelo menor caminho. O problema original ele é assim, certo, pessoal? Só para vocês entenderem. O problema original ele é assim. É o do caminho. Sendo que quando os professores ensinam esse do caminho, eles ensinam combinação, tá? O que era padrão, querida, é esse daqui, esse da permutação com repetição, né? Ah, não, perdão. Esse daqui, que é quando você faz o separado. Quando você quer fazer coisas separados, você calcula o total e depois ele junto e faz a subtração. Aí você tem o separado, tá? A gente chama isso de técnica do complementar. Tá bom? Mas vejamos, pessoal, olha só. Quero sair de A para B, seguindo sempre a malha pelo menor caminho. Então, eu não sei se vocês entendem isso, mas seguir pelo menor caminho significa que eu tenho que ir para cima ou para a direita. Se eu pegar um caminho para baixo ou para a esquerda, eu aumento o meu caminho. Então, eu quero sempre o menor. Certo? Então, por exemplo, se eu faço aqui, eu vou grifar aqui, por exemplo, assim, ó, de verde. 1, 2, 3, 4. Agora para cima. 5, 6, 7, 8. Bom, esse é o menor caminho? Não sei. Não sei se ele é o menor caminho. Mas eu sei que eu estou fazendo 4 vezes para a direita, eu vou botar assim. E 4 vezes para cima. Tudo bem? É assim. 4 vezes para a direita e 4 vezes para cima. Então preste atenção. Ó, se eu fizer outro caminho genérico, vamos fazer outro caminho genérico? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer assim para a direita, aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos ver aqui para cima. Ó, pode ver, eu estou fazendo outro caminho, certo? Eu estou fazendo outro caminho. E nesse outro caminho, eu também fiz 4 vezes para a direita e 4 vezes para cima. Então, o menor caminho sempre vai ser quando eu pegar 4 vezes para a direita e 4 vezes para cima. Você pode fazer quantos caminhos você quiser, certo? Sempre vai ser 4 para a direita e 4 para cima. Tá? Então, como eu quero 4 para a direita e 4 para cima, então eu vou armar esse problema assim. Olha, Thalita. Direita, direita, direita e direita. Isso daqui seria o primeiro caminho, tá? Cima, cima, cima e cima. O outro exemplo que eu dei foi assim, ó. Cima, direita, direita, cima, cima, direita. Pode ver, ó, que sempre vai ter 4 para a direita e 4 para cima. Vocês concordam comigo que a cada
permutação dessas letras, vê se faz sentido aí. A cada permutação dessas letras, eu tenho um novo jeito de sair de A para B? Faz sentido para vocês? A cada permutação dessas letras, eu tenho um novo jeito de sair de A para B. Tá? Veja aí, Thalita, como é lindo esse problema. Então, se eu permutar as letras, eu tenho um novo caminho. Quantas permutações eu tenho? Pô, são 8 letras. É 8 fatorial. Mas percebam que uma letra D e a outra letra D eu não consigo distinguir. Eu não consigo distinguir duas letras D. Então, se repetem 4 letras D e 4 letras C. Então, vamos ver aqui, vai ficar assim, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, que é o que eu vou cortar, e o outro que eu não vou cortar, ó, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 4 fatorial e 4 fatorial vai embora. 4 vezes 2 dá 8, vai embora. 3 dá para dividir 6 por 3, dá 2. Então vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 7, 70. Então existem 70 caminhos diferentes. Nossa, então aquelas questões para dizer os sentidos dos movimentos também é uma competência de também é da competência de combinação? Sim, porque o que o pessoal não sabe, e o que na verdade é o que os professores não dizem, é que uma combinação é uma permutação com repetição. É uma permutação onde você elimina repetições. Então eu elimino repetições como? Dividindo. Preste atenção, Thalita. Como é a fórmula de uma combinação? Certo? Como é a fórmula de uma combinação? Beleza? Tem divisão. Então, se tem divisão, é porque tira repetição. Então, combinação tem repetição. As repetições são os elementos em que a ordem não importa. Quando eu falo a ordem não importa, toda vida que eles trocarem de lugar, eu não estou contando. Então, eu estou retirando as repetições. Faz sentido isso para vocês, gente? Ó, Cici aí. Mas, gente, momento de desabafo. De verdade, é um momento de desabafo. Por que os professores de matemática não ensinam isso? Por quê? Tá aí, peguei uma turma de cursinho, eles já sabem um pouco mais, eu ensino no ensino médio do mesmo jeito. Por quê? Duvidando da capacidade intelectual de vocês? Isso é horrível. Pois é. Então, assim, uma permutação... uma permutação com repetição, ela na verdade, uma combinação é uma permutação. Rebeca perguntou, professor, mas tenho sempre que fazer essa sequência de letras para achar que estão se repetindo e retirar, ou pode fazer de outro jeito? Você não precisa fazer a sequência de letras, mas você precisa fazer um caminho, né? Então, eu fiz um caminho ali. Eu tenho 8 setinhas. Tá vendo, Rebeca? 8 setinhas. 4 para a direita e 4 para cima. Então, é 8, 4 e 4. Certo? 8, 4 e 4. Tá? Você poderia repetir, professor, com toda certeza. Com toda certeza, Clara. Alguma parte específica que você quer que eu repita? Valha-me Nossa Senhora, tem mensagem aqui à torta e à direita, Jesus. Isso é Duda. Já eu respondo você, viu, Duda? Ah, entendi. Ah, que lindo. Que lindo. Fiquei muito feliz. Como não tem nenhuma parte, Clarinha? Tá, então vou repetir. Então, de quantos modos saindo do ponto A podemos chegar em B seguindo a malha sempre pelo menor caminho? Então, o menor caminho, em primeiro lugar, Clarinha, você tem que concluir, sem sombra de dúvidas, que é sempre para a direita e para cima. Se eu pegar para a esquerda, eu estou voltando. Então, eu estou fazendo um caminho maior.
não é? Pensando aí, sei lá, que cada linha aí do quadrado tem um metro. Com relação aos professores, entendi. Não, é que os professores, eles não dizem, Clarinha, é o seguinte, que, uma combinação também é uma permutação com repetição, tá? Uma combinação é uma permutação com repetição, porque você retira, você divide por elementos que você considera repetido porque você não tem contagem. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho, sei lá, 5 elementos. Vamos lá, eu tenho aqui 5 elementos, sei lá. Eu tenho os elementos A, B, C, D e E. Eu tenho aqui esses elementos, A, B, C, D e E. E eu quero formar um subconjunto com 3. 3 desses elementos. Então, por exemplo, ABC é um subconjunto desse conjunto? A resposta é sim, tá? Sendo que ABC é a mesma coisa que ACB, que é a mesma coisa que BAC, que é a mesma coisa que... Tipo, então, entenda o seguinte. Se eu fosse escolher aqui, esses elementos aqui, eles se permutam de 3 fatorial maneiras, né? Então, se eu quero escolher 3 elementos para um subconjunto, olha aí, pessoal, eu tenho aqui 5, 4 e 3 opções. Então, seria 5 vezes 4 vezes 3, mas esses 3 elementos, eles são iguais assim, ó, 3 fatorial de vezes iguais. É 5, 4, 3 dividido por 3 fatorial. Então, aqui você tem, se você prestar atenção, uma combinação de 5 escolhe 3. Como é a fórmula da combinação? Vocês lembram? Eu vou falar sobre ela, tá? Mas, ó, como é que é? Ó? 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial, que seria 5 menos 3, né? E aí vai ficar, ó, 5, aí vezes 4, veja só o que eu vou fazer, vezes 3, vezes 2 fatorial. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 2 fatorial, 3 fatorial. Ó, me diga se não é a mesma coisa. Então, o que eu disse, Clara, é que a combinação é uma permutação com repetição, porque você retira elementos repetidos que você não considera na contagem. Tá? Depois eu vou explicar um pouco mais, tá bom? Não fica preocupada não, tá? Fique em paz, de verdade. Vai ter outra aula de combinatória, tá? Pessoal, eu vou fazer vocês pensarem, né? Em, assim, se eu botasse um ponto C aqui, né? Thalita, prof, vou ter que sair, mas amanhã concluo a aula sem falta. Que é isso, Thalita? Fica na paz, tá? Todos vocês fiquem na paz, tá certo? Eu só quero fazer vocês pensarem nesse ponto C aí, tá? Ainda falta permutação circular, eu não vou dar nas pressas esse assunto. Então vocês podem ficar em paz. Na próxima aula eu vou seguir com permutação circular, vou seguir com arranjo, vou seguir com combinação. A gente vai estudar tudo de forma muito linda, tá bom? Mas esse ponto C aí, se eu quisesse sair de A para B passando por C, né? E se eu quisesse sair de A para B passando por C, tá bom? Bom, esse é um problema que eu vou responder na próxima aula, tá? E aí na próxima aula a gente conclui toda essa parte de análise combinatória, tá certo? Eu recebi mensagens muito lindas aqui, infelizmente a pessoa precisou sair um pouco mais cedo, não tem problema, que é do Daraújo. Dudinha, se você ver esse vídeo depois, um beijo no coração, não precisa agradecer por nada, certo? Não precisa agradecer por nada. Meu papel como professor é fazer vocês aprenderem, né? Quer dizer, eu não tenho certeza que vocês vão aprender, mas eu faço de tudo para que vocês consigam aprender, certo? Então, eu queria deixar esse recado aí para vocês, de muita positividade do assunto de análise combinatória. Clara, que me mandou uma mensagem aqui desesperada, né? Clara Nascimento. Não se desespere, por favor, certo? Mantenha calma, mantenha paz, mantenha serenidade, tranquilidade. Você vai conseguir entender melhor toda essa parte, eu confio.
Nem que você tenha que voltar e resolver questões muito mais fáceis, que é uma coisa que todo mundo evita fazer, mas façam. Resolvam questões mais fáceis, desçam um degrau para depois você subir 8, 10, 12, 15, tá bom? O mais importante é ver vocês aprendendo para vocês conseguirem chegar e alcançar a tão sonhada vaga no curso de desejo de vocês, no objetivo de vocês, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Descansem e, enfim, vamos rumo à sua aprovação, tá? Tem um aviso que eu esqueci de falar que eu preciso dar para vocês, tá? Só para deixar gravado esse momento, por favor. A próxima semana é a nossa última semana antes do recesso. Então a gente vai parar com o assunto de análise combinatória, tá? Então nós teremos um recesso que será na última semana de junho e na primeira de julho. E aí voltamos na semana do dia 7 de julho. Anotem na agendinha de vocês. No dia 7 de julho a gente volta, mas a gente não vai ter aula dia 8. A gente vai ter aula dia 12, que vai ser a nossa aula de revisão do semestre inteiro. Então a gente vai revisar o primeiro semestre inteiro a partir de questões, tá? Vou ver se eu preparo 45 questões. Libero a lista antes para vocês e a gente vai resolver as que a gente tem mais dificuldade na aula. Então, dia 12 e aí na semana do dia 14 aí a gente começa normalmente online, tá bom? Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!